Olá, boa noite. O plenário do Supremo retoma julgamento que decide sobre descriminalização do porte de maconha e a definição de balizas para diferenciar tráfico e uso pessoal. Supremo invalida restrição de vagas a mulheres em concursos para a Polícia Militar e Bombeiros do Piauí e de Goiás. CNJ firma acordos com o Ministério da Justiça e Uber para combater violência contra as mulheres. Tribunal Superior Eleitoral mantém cassações de prefeito e vice de São Caetano do Sul, São Paulo, em 2016, por arrecadação ilícita de recursos de campanha. Deputada federal indígena acusada de usar recursos do fundo eleitoral para fazer harmonização facial é cassada pelo TRE do Amapá. Superior Tribunal de Justiça mantém execução da pena do empresário condenado pela chacina de Unai. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 20 de junho, começa agora. Por unanimidade, o Supremo invalidou a restrição de participação feminina imposta nos editais para preenchimento de vagas em concursos para a Polícia Militar e Bombeiros no Piauí e Goiás. Repórter Carolina Chaves. A decisão foi dada em duas ações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República contra leis dos estados do Piauí e de Goiás, que destinavam às candidatas até 10% das vagas em concursos públicos para ingresso na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Segundo a PGR, as normas violam a isonomia, a igualdade, o direito ao acesso a cargos públicos e a não discriminação, além do direito social à proteção do mercado de trabalho das mulheres. O relator ministro Luiz Fux já havia suspendido eliminar a restrição de acesso de mulheres na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Piauí e de Goiás. No plenário virtual, todos os ministros referendaram a decisão de Fux para que o limite de 10% imposto na lei seja interpretado como mínimo de participação feminina nos concursos e as demais vagas sejam destinadas à ampla concorrência de homens e mulheres. No julgamento, Fux destacou que a restrição nas leis é mera expressão de estereótipos de gênero que mantém a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres. Fux lembrou que a Constituição combate expressamente a discriminação e aplicou o entendimento da Corte firmado em outros casos semelhantes. A decisão foi seguida por todos os ministros e, em razão da segurança jurídica, foram mantidas as nomeações já realizadas com base nas leis até a data da decisão monocrática. O Conselho Nacional de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram parceria com o Ministério da Justiça e a empresa de transporte Uber para combater e prevenir a violência contra a mulher. A ideia é implementar e desenvolver os programas Antes que Aconteça e Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou a necessidade de enfrentar um dos mais graves problemas do Brasil, não apenas com a lei, mas também com medidas concretas e efetivas contra as agressões cotidianas. Nós temos nos preocupado com ações nesse sentido de impedir a violência doméstica, não apenas com iniciativas normativas, não apenas com a aplicação da Lei Maria da Penha, mas também com o enfrentamento dessa cultura machista, dessa cultura de violência, dessa cultura equivocada que ainda prevalece em todas as classes sociais no Brasil e que começam com a linguagem inadequada e chegam até a violência física. O primeiro acordo foi assinado entre o CNJ e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O objetivo é fortalecer o cumprimento da Lei Maria da Penha e desenvolver o programa Antes que Aconteça, que propõe uma rede de apoio às vítimas de violência doméstica. Isso simboliza a união e a harmonia dos três poderes da República, que trabalham junto para concretizar um desiderato comum, que é a proteção das mulheres e justamente evitar a violência doméstica, o feminicídio e todos os outros tipos de agressões correlatas.
O Ministério da Justiça vai destinar verbas para colocar o programa em prática, sendo 130 milhões provenientes de emendas parlamentares, além de recursos do Fundo de Segurança Pública. O programa nasceu de uma iniciativa da senadora Daniela Ribeiro e da deputada federal Soraya Santos. Todos nós, independente de estarmos no Executivo, Legislativo ou Judiciário, temos dentro de si a responsabilidade social e institucional na defesa do ir e vir das pessoas, da dignidade das pessoas e Vossas Excelências, como guardião da Constituição, mais do que nunca vai estar ali ao nosso lado para romper todas essas barreiras. Que cada um de nós, homens e mulheres, sejamos agentes de transformação, combatendo o machismo e a misoginia, educando nossos filhos para a igualdade e o respeito e denunciando qualquer tipo de violência contra a mulher. Com a empresa de transporte Uber, o acordo é para fomentar o programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. A ideia é que mulheres em situação de vulnerabilidade sejam orientadas a fazer um X vermelho na palma da mão para avisar do perigo. A proposta tem 15 mil estabelecimentos parceiros entre farmácias, prefeituras e órgãos do judiciário. Todos já são capacitados para identificar que o sinal significa que a mulher está em perigo e, por isso, a Polícia Militar deve ser acionada. Então a gente firma essa assinatura com um compromisso de um trabalho muito longo pela frente e uma caminhada que a gente tem certeza que está indo na direção certa. Eu me sinto muito orgulhosa de ser brasileira e do caminho que o Brasil tem tomado no combate à violência de gênero e na defesa dos direitos da mulher. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é possível traçar o perfil das mulheres que foram mortas em função de gênero no país. 72% delas tinham entre 18 e 44 anos. 61% eram negras. Na maioria dos casos, elas morreram assassinadas pelo parceiro ou ex-parceiro. Os acordos firmados aqui no Supremo vão ao encontro das pautas prioritárias da gestão do ministro Barroso, como presidente do STF e do CNJ, que é a de enfrentar a violência de gênero de todas as naturezas. Superior Tribunal de Justiça e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados promovem até amanhã o Congresso Internacional Cortes Supremas no Direito Comparado. As informações com a repórter Marina Campos. O Congresso Internacional reúne magistrados e professores do Brasil e de outros 9 países, como Alemanha, Argentina, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Peru, Portugal e Reino Unido, em debate os filtros recursais para o acesso às Cortes Supremas. A abertura do evento contou com a participação da presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, e de diversas autoridades. O diretor-geral eleito da Infam e ministro do STJ, Benedito Gonçalves, comentou que foram recebidos na Corte, em 2023, 452 mil processos, dos quais 434 mil foram julgados. Para o ministro, os números evidenciam a importância da introdução do filtro da relevância da questão federal. Este evento é uma oportunidade para analisarmos como outras nações têm enfrentado desafios semelhantes. Acreditamos que seja um consenso entre todos nós aqui presentes ser a questão de relevância federal no recurso especial um tema de extrema importância para o Tribunal da Cidadania. Nenhum país do mundo possui 83 milhões de processos em tramitação no seu judiciário. Isso dá, por certo, a dimensão da competência e da eficiência da justiça brasileira, das juízas e dos juízes brasileiros, pelo trabalho que desenvolvem pelos cidadãos brasileiros e cidadãs brasileiras. Na palestra inaugural, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou ser indispensável criar mecanismos de administração do grande volume de processos e que o filtro estabelecido pela repercussão geral no STF reduziu o acervo do tribunal para cerca de 22 mil processos. O ministro apresentou 3 argumentos em defesa do sistema de precedentes. A primeira, por evidente, é a de segurança jurídica. Uma jurisprudência consolidada e a vinculação dos juízes aos precedentes torna a vida muito mais previsível para os jurisdicionados de uma maneira geral. Em segundo lugar, também por uma razão que eu considero relativamente óbvia, que é a de isonomia. E a terceira é na busca por eficiência e celeridade. Evidentemente, se o juiz pode resolver o litígio simplesmente dizendo para essa matéria já existe um precedente
que se aplica, a fundamentação da decisão fica muito mais singela do que a necessidade de ele desenvolver, uma vez mais, toda uma argumentação jurídica. O Congresso segue até sexta-feira. Os painéis são presididos por ministros do STJ e contam com representantes das Cortes Supremas de cada país participante. A ideia é que, mesmo com sistemas jurídicos diferentes, as cortes realizem uma troca de experiência e compartilhem os desafios em comum para aperfeiçoar os julgamentos. A seguir, as informações da sessão plenária de hoje no Supremo Tribunal Federal. E ainda nesta edição, a nova fase da Operação Lesa Pátria, que busca identificar pessoas que financiaram os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Voltamos já. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento que decide sobre a descriminalização do porte de maconha e a definição de balizas para diferenciar tráfico e uso pessoal. O julgamento foi suspenso após o voto do ministro Dias Toffoli e será retomado na próxima terça-feira. Repórter Marta Ferreira. Os ministros do Supremo discutem duas questões. A primeira é se deve ser tratado como ato ilícito de natureza penal ou se deve ser tratado como ato ilícito de natureza administrativa a pessoa ter consigo drogas para consumo próprio. A segunda é fixar a quantidade considerada como de uso individual. A compra, a produção, a venda e o tráfico de drogas ilícitas continuarão proibidos. O presidente do STF deixou claro: o Supremo não está discutindo a liberação da maconha, mas se a conduta do usuário caracteriza crime. Isso porque a elaboração de leis e regulamentos é uma atribuição do Poder Legislativo. O Supremo Tribunal Federal considera, tal como a legislação em vigor, que o consumo de drogas, o porte de drogas, mesmo para consumo pessoal, é um ato ilícito. Portanto, o Supremo não está legalizando droga, o Supremo mantém a droga como o consumo como um comportamento ilícito. Que fique claro. E todos nós aqui, quase todos nós aqui, temos família, temos filhos e todos educamos os nossos filhos numa cultura de não consumir drogas. Nós consideramos coletivamente que drogas ilícitas é uma coisa ruim. Portanto, que fique devidamente esclarecido a toda a população e a todos os que nos assistem. O plenário analisa se o artigo 28 da Lei de Drogas, que prevê como crime de menor gravidade sem prisão a posse e o porte de drogas para consumo próprio, viola o artigo 5º da Constituição e princípios da intimidade e da vida privada. O caso chegou ao Supremo depois que a Defensoria Pública de São Paulo recorreu de uma decisão que condenou o homem a serviços comunitários flagrado com 3 gramas de maconha. O argumento é que o porte de drogas para consumo pessoal não deve ser considerado crime, porque não causaria danos à saúde pública, mas apenas à saúde pessoal do próprio usuário. O STF não está decidindo sobre a liberação das drogas, mas sim sobre os parâmetros para dizer o que é caracterizado como tráfico ou porte para consumo pessoal. Isso porque, como a lei não faz essa distinção, a análise sobre quanto é porte e quanto é tráfico de drogas, por exemplo, acaba sendo da polícia durante a abordagem ou de cada juiz. O caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão tomada pelo tribunal deverá ser aplicada pelas outras instâncias da Justiça em processos com o mesmo tema. Até então, o placar estava em 5-3 pela descriminalização do porte apenas de maconha.
e há maioria de 6 votos pela necessidade de definição de parâmetros objetivos para diferenciar usuário de traficante. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli. Não há nenhum gesto do tribunal em direção à liberação de qualquer tipo de drogas ou entorpecentes, nem mesmo nenhuma espécie de avanço indevido sobre as competências do Congresso Nacional. Não há. Não há. A discussão sobre o reconhecimento do caráter ilícito do porte de drogas, ainda que para consumo próprio, é uma competência, sim, de uma Corte Constitucional. Toffoli também destacou o papel do legislador nessa questão. Entendo ser legítima a opção do legislador em estabelecer as medidas sancionatórias tendentes a coibir o porte indiscriminado de drogas, mesmo que para consumo pessoal. Então, na minha ótica, eu entendo ser legítima a opção do legislador. Em segundo lugar, cabe ao Congresso Nacional empreender as medidas legislativas necessárias aos avanços da política atual de repressão ao tráfico de drogas e ao tratamento dos usuários com enfoque em saúde e recuperação, em vez de mera criminalização, aliando-se às tendências internacionais de priorizar a redução de danos e a cooperação para enfrentar o problema das drogas. Estou convicto que tratar o usuário como um tóxico delinquente não é a melhor política pública de um Estado social democrático de direito. A seguir, STJ mantém a execução da pena de réu condenado pela chacina de Unai. E ainda, deputada federal indígena acusada de usar recursos do fundo eleitoral para fazer harmonização facial é caçada pelo TRE do Amapá. Voltamos já. O Superior Tribunal de Justiça não pode rever a decisão do vice-presidente do tribunal, que manteve a execução provisória de pena pela chacina de Unai. Confira na reportagem de Jéssica Castro. A Corte Especial do STJ não conheceu do agravo regimental, em que a defesa do empresário Hugo Alves Pimenta, condenado a 27 anos de prisão pela participação na chacina de Unai, pretendia reverter decisão monocrática do vice-presidente do tribunal, ministro Og Fernandes, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em recurso extraordinário para suspender a execução provisória da pena. Para a Corte Especial, apenas o Supremo Tribunal Federal poderia reanalisar a decisão, a quem é dirigido o recurso extraordinário. No crime ocorrido em 2004, 3 auditores fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho foram assassinados durante uma fiscalização em área rural do município de Unai, em Minas Gerais. Em setembro do ano passado, a 5ª turma do STJ determinou o início do cumprimento provisório das penas. Foram interpostos embargos de divergência, ainda não julgados pela 3ª sessão, e, ao mesmo tempo, recursos extraordinários, ainda pendentes do juízo de admissibilidade. A defesa de Hugo Alves Pimenta pediu a concessão de liminar para suspender a execução provisória da pena até o julgamento do recurso pelo STF, o que foi indeferido pelo ministro Og Fernandes. Segundo o vice-presidente do STJ, eventual acolhimento do agravo interposto pela defesa exigiria não só a antecipação da análise sobre a admissão do recurso extraordinário, como também a conclusão pela sua probabilidade de sucesso. Polícia Federal faz operação contra a venda de decisões judiciais em São Paulo. Nova fase da Operação Lesa Pátria busca identificar pessoas que financiaram os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Justiça manda bancos devolver em dobro juros de renegociações. E o TRE do Amapá caça o mandato de uma deputada indígena.
A decisão do tribunal foi por unanimidade. A deputada federal indígena Silvia Wayampi, do Partido Liberal, é acusada de usar recursos públicos do fundo eleitoral para pagar um procedimento de harmonização facial durante a campanha de 2022. No julgamento, o TRE rejeitou a prestação de contas de Wayampi a partir de recurso apresentado pelo Ministério Público Eleitoral do Estado. Segundo a acusação, a então candidata contratou uma empresa de marketing digital, cerimonial e produção de vídeos pelo valor de mais de R$39 mil, mas gastou R$9 mil com o procedimento estético. O Tribunal de Justiça do Maranhão condenou instituições financeiras por propaganda enganosa durante a suspensão de pagamentos de empréstimos durante a pandemia. O juiz titular da comarca de São Luís, no Maranhão, declarou a nulidade dos contratos dos bancos que fizeram refinanciamento ou repactuação de saldo devedor com pessoas físicas, micro e pequenas empresas no período da pandemia da Covid-19. As instituições terão que restituir os valores pagos pelos consumidores, além de repararem o dano moral individual dos prejudicados e o dano moral coletivo no valor de R$50 milhões. A Polícia Federal fez operação para apurar indícios de corrupção através de venda de decisões judiciais por um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, mais de 80 policiais federais deram cumprimento a mandados de busca e apreensão em endereços na capital e no interior paulista. A operação é uma investigação em trâmite que começou em 2021, quando a Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa responsável pelo desvio de verba pública da área de saúde. E a Polícia Federal cumpriu a 28ª fase da Operação Lesa Pátria com o objetivo de identificar pessoas que financiaram os atos antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos de maneira violenta. A PF apreendeu armas e cumpriu mandados judiciais expedidos pelo Supremo Tribunal Federal dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Entre os alvos estão empresários suspeitos de financiar os atos e bloquear estradas. O Tribunal Superior Eleitoral negou um recurso de José Auric Júnior, prefeito de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, contra a decisão do TRE de São Paulo, que cassou o mandato do político por irregularidade no recebimento de doação de campanha nas eleições de 2016. Repórter Evelyn Araújo tem as informações. O mandato de José Auric Júnior, do PSDB, foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo em 2019. Ao julgar o caso, o TRE entendeu que houve irregularidade no recebimento de doação de campanha nas eleições de 2016. Segundo a acusação, a campanha teria recebido altas quantias de dinheiro de pessoas sem capacidade econômica para doá-las. A defesa do prefeito de São Caetano do Sul recorreu da decisão no Tribunal Superior Eleitoral. O relator, ministro Nunes Marques, entendeu que o TRE apresentou provas suficientes que comprovem a irregularidade. Que os extratos arrecadados com a quebra do sigilo bancário demonstram a exaustão que a doadora não possuía capacidade financeira para efetivar as doações e a respectiva conta bancária no período compreendido entre janeiro e agosto de 2016. Não teve movimentações expressivas, registrando como única receita o benefício pago pelo INSS de R$ 1.129,08. Elucidou que, a despeito disso, a partir de 25 de agosto, a conta passou a receber depósitos de altas montas, o que se manteve até outubro, mês no qual foram realizadas as eleições. A defesa de José Auric Júnior afirmou no processo que não houve nenhuma irregularidade nas contas prestadas e que a prestação apresentada respeitou o limite orçamentário. O ministro Nunes Marques, no entanto, reforçou que a captação ilícita de recursos comprovada no caso diz respeito à legislação eleitoral e é passível de condenação. O recorrente deixou de indicar a verdadeira fonte de R$ 293 mil, aproximadamente 18% dos recursos arrecadados e gastos em sua campanha a prefeito de São Caetano do Sul, São Paulo, descumprindo assim o dever de transparência que a legislação eleitoral impõe a todo e qualquer candidato. Por unanimidade, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral negou o recurso do prefeito de São Caetano do Sul e manteve a decisão do TRE, que determinou a cassação do mandato do político. Já está aberta a pesquisa para que toda a sociedade colabore no aperfeiçoamento dos serviços da Justiça Eleitoral. A consulta é promovida pelo TSE e pelos tribunais regionais eleitorais. A pesquisa está relacionada a 4 metas nacionais do Poder Judiciário definidas pelo Conselho Nacional de Justiça.
julgar mais processos que os distribuídos aos magistrados, priorizar o julgamento de processos antigos ou que envolvam crimes contra a administração pública e estimular a inovação no judiciário. As perguntas tratam da relevância dessas metas para a Justiça Eleitoral em 2025. O objetivo é conhecer a opinião pública sobre o tema. Ao final, a pesquisa ainda reserva um espaço para a sugestão de novas metas que podem ser incluídas para o aperfeiçoamento do serviço da Justiça Eleitoral. A consulta pública vai ficar disponível até a próxima semana, dia 28 de junho, no site do TSE. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Direitos Sem Fronteiras. E na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Uma boa noite. Até amanhã.